Você já se perguntou se tudo o que te contaram sobre a Segunda Guerra Mundial é mesmo verdade? E se eu te dissesse que entre explosões, marchas e decisões políticas existem histórias que escaparam pelos cantos escuros da memória, mistérios que desafiam a lógica, que desafiam a ciência e que, até hoje, desafiam o tempo, cartas que nunca chegaram, homens que sumiram no ar, cidades que existiram e depois evaporaram como fumaça no vento. Hoje, o Zero Curioso vai te levar por uma viagem profunda, sombria, por 10 mistérios da Segunda Guerra Mundial que nunca foram explicados. E se você tiver coragem, fica até o fim, porque o último caso pode te deixar acordado esta noite. 10. O soldado que sumiu no ar era inverno. 1944. Batalha das Ardenas. James Ackerman marchava com sua tropa, passo a passo. Neve até os joelhos, olhar atento, ar pesado. Num segundo, ele estava lá. No outro, sumiu. Sem tiros, sem gritos, sem rastros. O chão foi vasculhado. Nenhuma pegada extra, nenhuma gota de sangue, nenhuma pista. James evaporou. Até hoje está listado como desaparecido em combate. Mas seus companheiros juram, ele não morreu. Ele desapareceu diante dos nossos olhos. 9. O submarino fantasma. O submarino japonês Peru 52 parte em missão secreta, rumo à Alemanha, carregado com ouro, platina e documentos confidenciais. Dizem que ele foi afundado no meio do Atlântico, mas décadas depois, uma expedição o encontrou. A mais de 5.000 metros de profundidade, inteiro, silencioso, mas dentro dele, nada, nem ouro, nem papéis, nem corpos. Quem chegou lá antes? Quem esvaziou um submarino a essa profundidade com tecnologia da década de 40? O mistério permanece, afundado com ele. 8. As transmissões de intervalo durante a guerra. Vários soldados aliados captaram transmissões misteriosas pelo rádio. A mensagem era sempre a mesma. Intervalo, intervalo, está chegando. Sem variações, sem sotaque, sem origem identificável. Depois de cada transmissão, vinha o terror, bombardeios, ataque surpresa, tragédias. Coincidência? Aviso? Ou uma forma de prever o impossível? Até hoje, ninguém sabe de onde vinham essas vozes, mas quem escutou nunca esqueceu. 7. O Homem do Castelo de Gelo. Uma base nazista no extremo norte da Noruega, isolada, gelada, sombria. Quando os aliados chegaram, a base estava abandonada, exceto por um único homem, sentado numa cadeira, uniforme impecável da SS, olhos abertos, pupilas dilatadas. Ele não falava, não reagia, não piscava, nenhum documento, nenhuma identidade, nenhuma pista. Foi levado para um hospital psiquiátrico e, por 17 anos, ficou em silêncio absoluto, sem pronunciar uma única palavra, como se sua alma tivesse ficado congelada ali. 6. Sombra 37. Em 2003, documentos secretos da KGB vazaram, e entre eles havia um nome, Sombra 37. Segundo os arquivos, era uma operação conjunta entre nazistas e soviéticos para manipular os sonhos. Sim, sonhos.
Soldados relataram ver a mesma figura nos pesadelos. Um homem sem rosto, de sobretudo escuro, que apenas observava. Depois desses sonhos, vieram surtos de pânico, desaparecimentos e mortes. Seria uma alucinação coletiva, uma arma mental ou um visitante do outro lado. 5. A cidade que sumiu. No interior da França, soldados britânicos encontraram uma vila chamada Charbon. Foram recebidos com comida, orientação e calor humano. Dias depois tentaram retornar, mas nada estava lá, nem casas, nem pessoas, nem ruínas, como se aquela vila nunca tivesse existido. E nos mapas, ela nunca existiu mesmo. Foi só um sonho coletivo ou uma brecha na realidade. 4. O voo que nunca voltou. Nos últimos dias da guerra, um avião experimental chamado Blackbird 9 decolou. Alta tecnologia, velocidade absurda, capaz de alcançar altitudes inalcançáveis. Ele subiu, rasgou os céus e sumiu. Sem destroços, sem sinal, sem resposta. Caiu, explodiu ou foi longe demais. Alguns acreditam que o Blackbird 9 atravessou uma fronteira que os humanos ainda não entendem e nunca mais voltou. 3. O relógio de Dresden. Entre os escombros da cidade de Dresden, após o bombardeio, um velho relógio de parede foi encontrado, funcionando, mas com a data marcando 1957, 12 anos à frente. O modelo nem tinha calendário, era impossível. Foi levado para análise científica, mas desapareceu do laboratório, como se nunca tivesse existido. Talvez não devesse ter sido tocado. 2. O fantasma de Stalag 13. Num campo de prisioneiros, soldados relataram ver um homem, sempre à meia-noite, caminhando entre as barracas, peito perfurado por uma baioneta, olhar vazio, silêncio absoluto. Ele observava os prisioneiros, um por um, e sempre que era visto, um deles morria misteriosamente nos dias seguintes. Coincidência? Ou um ceifador que andava à noite, escolhendo sua próxima vítima? 1. O navio que voltou dos mortos, o SS Ourang Medan. Um navio cargueiro encontrado à deriva no Oceano Índico. Todos os tripulantes, mortos, sem ferimentos, sem sinais de luta, mas com expressões de pavor absoluto. Antes que pudesse ser rebocado, o navio explodiu. Fim da história? Não. Anos depois, o mesmo navio foi visto novamente, inteiro, silencioso, vagando no mar, sem tripulação, sem luz, sem som. O Ourang Medan continua sendo um dos maiores enigmas da história naval. Um fantasma dos tempos de guerra, navegando sem destino e sem paz. Esses mistérios são fragmentos de uma guerra que não terminou nos livros. Eles sobrevivem nas perguntas que ninguém responde, nos relatos abafados, nos olhares assustados dos poucos que ainda lembram. E talvez o que não foi explicado seja justamente o que mais nos assombra. Se você chegou até aqui, curioso, é porque também sente que o mundo é maior do que nos contaram. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no Zero Curioso e ativa o sininho para continuar explorando os enigmas mais obscuros da história. E não vai embora ainda, hein? Tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e vem comigo, porque o próximo mistério te espera. Nos vemos lá. Até a próxima, curioso.